Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Bom, e esse livro aqui ele foi uma recomendação da Jéssica, uma amiga minha, em uma das nossas conversas ali sobre psicologia. E já fazia um bom tempo que ela tinha feito essa recomendação, mas só agora que eu consegui ler de vez, esse livro. Mas de qualquer forma fica aqui, o meu agradecimento então a essa recomendação e um abraço a Jéssica e sua família. Bom, e esse livro, então, ele é composto de alguns ensaios do autor, onde o Freud ele tenta encontrar ali alguma razão, lógica, racional, para alguns casos de neurose ali nos seus pacientes da psicanálise. Sendo que as duas principais neuroses que o Freud ele vai tentar explicar aqui, vai tentar encontrar a origem, são então o parricídio, que é quando a pessoa ela mata então o seu pai, partindo então daquelas desavenças que a criança tem para com o seu pai, nesse caso aqui principalmente os meninos, muito devido à segunda neurose tratada aqui pelo Freud, que é então o incesto, partindo daquele ponto então em que a criança ela começa a perceber que o seu pai é uma espécie de adversário, já que ele toma a atenção da mãe e quando em certos momentos, quando o pai está por perto, a mãe não dá completa atenção à criança, o que cria então aqueles sentimentos de desavença que acaba gerando então essa relação entre as duas neuroses. E o interessante aqui é que o que o autor faz é olhar então para a história e procurar alguma relação, procurar algum padrão. E o que o Freud encontra, por exemplo, em relação ao incesto, é que em diferentes povos, em diferentes lugares do planeta, em diferentes culturas, o incesto ele acaba sendo colocado como algo proibido, mostrando como, independente do local, independente da cultura desse povo, existe entre eles algo em comum que leva eles então a esse mesmo resultado final, colocando o incesto então como um tabu. Mas além disso, o autor ele toma um tempo relevante ali para explicar ali sobre o conceito de tabu e os diferentes tipos de tabus que existem nesses diversos povos. Eu separei um trecho aqui sobre os diferentes tipos de tabus. Há tabus permanentes e temporários. Sacerdotes e chefes são dos primeiros, assim como pessoas mortas e tudo a elas relacionado. Tabus temporários ligam-se a certos estados como a menstruação e o parto, aos guerreiros antes e depois das expedições, às atividades de caça e pesca, etc. Um tabu geral pode ser instituído sobre uma região inteira como uma interdição eclesiástica e durar anos e anos, mostrando então essa diferença como um rei, por ser a pessoa que detém todo o poder de uma região ou de um povo, ele por si só acaba se tornando esse tabu de forma viva até então que ele venha a falecer, enquanto que outras situações, como aqui na menstruação ou o parto, por exemplo, é apenas por um período específico que essa pessoa fica vinculada a esse tabu. Eu separei um outro trecho aqui que mostra o tamanho do impacto que esses tabus podem gerar dentro de uma cultura. As tribos australianas das baías de Adelaide e de Encounter são tão coerentes em sua cautela que todas as pessoas que tinham nome igual ou semelhante ao morto trocam de nome após o falecimento. Às vezes, estendendo o mesmo raciocínio, todos os parentes do morto mudam de nome, não importando se há ou não semelhança fonética como o dele. Isso ocorre em algumas tribos de Victoria e do noroeste da América. E entre os Guaicurus, no Paraguai, o chefe costumava, nessa triste ocasião, dar nomes novos a todos os membros da tribo, que passavam a lembrar-se deles como se desde sempre os tivessem, mostrando então como principalmente esse tabu relacionado aos mortos, como ele é forte dentro dessas culturas, já que eles imaginavam que uma mera menção ao nome de um morto poderia enfurecer os espíritos, ou algo do tipo. Bom, tirando então um pouco do foco sobre essa parte aqui dos tabus e indo então para o totem, eu separei um trecho onde o autor ele tenta dar então uma explicação lógica para o assunto, fazendo menção até ao complexo de Édipo no final. Para achar verossímeis estas consequências, fazendo abstração de suas premissas, basta supor que o bando de irmãos rebeldes era dominado, em relação ao pai, pelos mesmos sentimentos contraditórios que podemos discernir no conteúdo do complexo paterno de nossas crianças e nossos neuróticos. Eles odiavam o pai,
que constituía forte obstáculo à sua necessidade de poder e suas reivindicações sexuais, mas também o amavam e o admiravam. Depois que o eliminaram, satisfizeram seu ódio e concretizaram o desejo de identificação com ele. Os impulsos afetuosos até então subjugados tinham de impor-se. Isso ocorreu em uma forma de arrependimento. Surgiu uma consciência de culpa, que aí equivale ao arrependimento sentido em comum. O morto tornou-se mais forte do que havia sido o vivo. Tudo como ainda hoje vemos nos destinos humanos. Aquilo que antes ele impedira com sua existência, eles proibiram então a si mesmos, na situação psíquica da obediência a posteriori, tão conhecida nas psicanálises. Eles revogaram seu ato, declarando ser proibido o assassínio do substituto do pai, o totem, e renunciaram à consequência dele, privando-se das mulheres então liberadas. Assim criaram, a partir da consciência de culpa do filho, os dois tabus fundamentais do totemismo, que justamente por isso tinham de concordar com os dois desejos reprimidos do complexo de Édipo. Nesse trecho aqui, então, esses irmãos que se juntam são aqueles filhos subjugados pelo pai, já que ele não quer nenhum adversário, né, ao seu reinado. E inicialmente ali ainda existe, né, a memória então desse falecido pai, que acaba sendo cultuada, porém mais para frente, né, essa imagem, essa figura então do pai que foi assassinado, ela pode ser substituída por um animal, por exemplo, levando então para aquela linha onde alguns animais são sagrados, né, para certos grupos, para certos clãs, sendo que só é permitido então comer esses animais, né, por exemplo, em cerimônias especiais de sacrifício, onde a ideia é se alimentar então desse animal que é sagrado, reconecta então a pessoa com esse plano maior, com os espíritos, os deuses, por exemplo. Além de servir para refrescar, né, a memória deles ali e manter vivo então esse tabu para que ninguém o transgrida. Bom, e para fechar aqui o vídeo ainda sobre esse assunto, eu separei um trecho onde o autor ele faz uma relação, né, com o cristianismo. No mito cristão, o pecado original do homem é certamente um pecado contra Deus Pai. Se Cristo salva os homens do peso do pecado original, sacrificando sua própria vida, ele nos compele a inferir que esse pecado foi um assassinato. Segundo a lei de Talião, profundamente arraigada no sentimento humano, um assassinato pode ser expiado apenas pelo sacrifício de outra vida. O sacrifício de si mesmo aponta para um homicídio. E, se esse sacrifício da própria vida produz a reconciliação com Deus Pai, o crime a ser expiado não pode ser outro senão o assassinato do pai. Bom, eu gostei demais desse livro aqui do Freud e eu tenho que me organizar para trazer mais vídeos, né, do autor aqui no canal. E o estilo desse livro aqui, ele me lembrou bastante aquele Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe, já que naquele livro o autor ele também vai buscar então na história, nas culturas dos povos antigos, alguma explicação para onde a sociedade chegou então no nosso tempo. Eu vou deixar um link aqui na descrição então para esse vídeo aqui no canal. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever, compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se tiver algum comentário que você queira fazer, é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!